isso. E sobre a questão de fundos imobiliários? A gente viu que até recentemente você não investia, passou a investir agora. O que você tem de visão sobre essa classe de ativos? Na verdade, eu tô investindo pro pessoal membro lá do canal, mas, assim, pessoalmente eu não invisto. A minha visão é de que o fundo imobiliário, ele é muito importante para quem precisa de renda mensal, né? Essencial, porque as ações... Pessoal, assim, eu já até trouxe vídeo no canal mostrando como você monta uma carteira de renda mensal com ações. Mas sendo sincero, eu não recomendo as pessoas seguirem por esse caminho, porque elas terão que forçar a inserção de determinadas ações na carteira simplesmente para atender determinado mês de recebimento de renda. Eu acho que isso não é bacana. Isso pode fazer com que você peque na sua análise. Então, se for para você viver de renda com ações, longo prazo, pense em renda trimestral. Eu acho que é muito mais razoável, até porque os balanços são trimestrais. Com fundo imobiliário, se você precisa mensal, aí é fundo imobiliário. Então, por exemplo, uma pessoa que saiu do emprego e vai empreender, ela tem que ter uma exposição maior em fundo imobiliário. Uma pessoa que esteja perto de viver de renda e ainda não está satisfeita com a renda gerada pelas ações por algum motivo, talvez ela focou muito em ações de crescimento, não sabemos. Por exemplo, PetroRio até hoje, o CEO chegou, ele foi perguntado, vocês estão gerando muito caixa, não vai distribuir dividendo? Não, a gente continua em M&A. Então pode acontecer. Nesse caso também, então faz sentido a pessoa ter fundo imobiliário. Ou a pessoa que não suporta muita volatilidade, desde que não escolha fundos de papel duvidosos com alto risco de crédito, chamados high yield. Ou às vezes um fundo de tijolo monoativo. Monoativo, agência bancária também evitaria, a tendência já não é mais essa. Então, ou assim, a pessoa, por exemplo, vende um apartamento, quero ir para renda variável, você vai direto para as ações? Olha, complicado. Seria bom começar no arrozinho com feijão ali, renda fixa e fundo imobiliário, e depois ir migrando para as ações. Então, essas hipóteses em específico, ou pessoas que têm uma idade muito avançada que não dá para suportar muita volatilidade. Então, tem o seu propósito, mas o que as pessoas precisam entender é que não é porque o fundo imobiliário ele tem um desvio padrão na média menor que das ações que você vai comprar qualquer coisa. O pessoal acha que, não. Então, já que não tem desvio padrão, o retorno na média vai ser muito parecido entre todos os fundos. Se você pegar, o IFIX tem mais de 100 fundos. O desvio padrão entre eles vai ser mais ou menos muito próximo. E aí a gente pega um comparativo dos REITs, também foi dessa forma. E aí você percebe o seguinte, para essa pessoa faz sentido. Mas aí ela precisa estudar muito, cara. Estudar muito, porque quantas pessoas... Eu atendi muitos clientes que perderam muito, mas muito dinheiro com HCTR e DEVA11, comprando no topo. Uhum. Né? Então tá distribuindo dividendo alto, o cara entra pelo dividendo só. Cara, mas são muitas pessoas às vezes que perderam dinheiro com esses fundos. É impressionante. Mas eles abriam, por exemplo, o relatório de inicial e viam que tinha... Se abriram o relatório, isso aí você tá ainda sendo utópico. Até quem que veio aqui, né? Foi o Thiago Reis, né? Foi o Thiago Que a Suno Reis. tem a gestora de fundos lá, ele falou que, não lembro qual que era a porcentagem, mas a maior parte das pessoas não chega nem a abrir o relatório. Tipo, compra só vendo o dividend yield, o PVP e abre vai status embora. invest, investidor 10 lá, dá uma olhada, opa! Só, esse aqui. Olhou o PVP, o yield e já era, acabou. Filho, Exato, já era. não E olhou fundo mais nada. imobiliário é mais tranquilo. E esse é o grande problema. Fundo imobiliário, a depender da hipótese, pode ser mais complexo de analisar. Porque, vamos lá, uma carteira repleta de CRIs, com alto risco de crédito, talvez poucos com classificação A. Cara, e tem um detalhe. Várias né? empresas não listadas que você não consegue ter Não informação. listada. É muito difícil de você buscar a informação na fonte. E tem outro detalhe. O pessoal, às vezes, acha que quando você vê lá... vamos pegar aqui como se fosse um CRI da Cyrela. Né? Tá lá o nome Cyrela. Na verdade, um passo para trás. Por quê? Porque o CRI, o certificado de recebíveis, ele é o recebível da empresa. Então, na verdade, você não está correndo o risco de crédito da Cyrela, especificadamente, mas sim dos devedores da Cyrela, um pacote de recebíveis da Cyrela. Isso é um ponto muito importante de se olhar, porque isso dificulta ainda mais você saber qual risco você está correndo. É importante você olhar muito para o LTV de cada CRI, que é o Loan to Value, que é a relação entre o valor da dívida e a garantia imobiliária. Então, o ideal, se você fosse meter com papel, e a alocação ideal entre os gestores é 60% tijolo, 40% papel, é que você faça o seguinte, busque LTVs de no máximo 50%, 60% na média ponderada da carteira de CRIs.
Ou seja, busca high grade na prática. Faça isso que, assim, você vai diminuir muito qualquer tipo de problema que você vai ter com fundo imobiliário. Mas aí é aquilo, né? O cara quer entrar no mercado de fundo, por exemplo, o cara tinha um imóvel. Aí ele alugava 0,4% ao mês. Então vamos supor que o imóvel é 1 milhão e ele tá alugando por R$ 4.000 por mês. Aí ele vende esse imóvel e ele pensa, não, agora eu vou para fundo imobiliário. Ao invés de buscar fundos de tijolo, que, pô, já tem imóveis que são, às vezes, irreplicáveis, ou vai em um fundo de papel high grade, não, ele quer ir no high yield porque de 0,4% ele quer partir para 1,2% ao mês. Aí realmente não dá. É ganância humana. Olha o que ela faz, né? Sendo que ele já estaria tendo uma renda mensal muito maior com fundos imobiliários de tijolo ou de papel que realmente tem uma qualidade maior, né? Então, às vezes, o cara vai pela ganância, sendo que ele já estaria ganhando mais só de estar migrando do imóvel físico para o fundo imobiliário. Além do que, se você vai pegar o aluguel do imóvel físico, você vai pagar imposto de renda sobre isso ainda, que vai ficar ainda menor. Além da ganância e ingenuidade de pensar, como eu disse, de que fundo imobiliário é facinho, vou comprar qualquer coisa que vai dar certo. O pessoal acha isso. E não é bem assim. Então, pro cara que tá na fase de construção de patrimônio, você prefere ir pelas ações mesmo, buscar conhecimento pelas ações do que fundos imobiliários? Cara, eu prefiro, não que a pessoa não possa ter, mas no mínimo o foco tem que ser ações. Se ela for dividir uma carteira de renda variável, cara, vamos dizer aí, no máximo 30% fundo imobiliário, o resto ação, porque a possibilidade de multiplicação patrimonial é muito maior. E vamos olhar para os grandes investidores, tudo bem, ainda não teve tempo para alta adesão a fundos imobiliários. Mas, ó, Lírio Parisotto não tem fundo imobiliário, Luiz Alves não tem, o Bar se abomina. Não tô dizendo que tem que ser uma postura super radical igual eles. Mas é sempre bom a gente olhar como exemplo. E, obviamente, as ações têm muito mais potencial, pelo simples motivo de que elas conseguem ou se financiar com capital próprio, retendo mais lucro, algo que os fundos imobiliários não conseguem, ter o payout mínimo legal de 95%, ou capital de terceiro, as mais diversas formas de alavancagem. E são negócios, né? São negócios. A atividade do fundo imobiliário é muito simples, né? Ou é recebimento de fluxo de pagamentos em razão de dívidas, ou aluguéis, no geral, né? Simplificando. Então não tem nada assim muito específico que gere muita vantagem para esses veículos de investimento. Mas eu não abomino fundo imobiliário. Eu acho que dependendo da situação, é o caso, sim. Eu acho que é isso aí.